Olá pessoal, eu já peço que você curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, se inscreve no canal, ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. E é isso aí, vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua. Deixe seu mimo, deixe sua estrelinha. E é isso aí, conto com seu apoio, conto com a sua presença. Vamos que vamos, nação, crescendo na graça do conhecimento do nosso Senhor Yahushua. E é isso aí, como eu falei, hoje a gente vai continuar a falar sobre os dragões de Komodo e dando uma palhinha sobre os alienígenas. Agora a gente vai falar sobre o veneno. Um dragão de Komodo perseguindo um cervo de Timor. Em finais de 2005, investigadores da Universidade de Melbourne concluíram que o Varanus giganteus, uma outra espécie de monitor, e a Gamidae podem ser venenosos. Pensava-se que mordeduras feitas por estes largatos propiciavam infecções por causa das bactérias presentes na boca dos animais. Mas a equipe de pesquisa mostrou que os efeitos imediatos eram causados por envenenamento ligeiro, mordeduras em dedos de humanos, por Varanus varius, um dragão de Komodo, e por um Varanus scalaris foram observadas, e todos produziram resultados semelhantes em humanos: inchaço rápido no espaço de minutos, interrupção localizada na coagulação do sangue, por fulminante até ao cotovelo, alguns sintomas durante várias horas. Em 2009, os mesmos pesquisadores publicaram mais evidências demonstrando que os dragões de Komodo possuem uma mordida venenosa. A ressonância magnética de um crânio preservado mostrou a presença de duas glândulas na mandíbula. Os pesquisadores extraíram uma dessas glândulas da cabeça de um dragão com doença terminal no Jardim Zoológico de Singapura e descobriram que ela secretava diversas proteínas tóxicas diferentes. As funções conhecidas destas proteínas incluem a inibição da coagulação sanguínea, redução da pressão arterial, paralisia muscular e indução de hipotermia, levando ao choque e perda de consciência. Empresas envenenadas. Como resultado desta descoberta, a teoria anterior de que as bactérias eram responsáveis pelas mortes das vítimas do Komodo foi contestada. Outros cientistas afirmaram que esta alegação de glândulas de veneno teve o efeito de subestimar a variedade de papéis complexos desempenhados pelas secreções orais na biologia dos répteis. Produziu uma visão muito estreita das secreções orais e resultou numa interpretação errada da evolução reptiliana. De acordo com esses cientistas, as secreções orais reptilianas contribuem para muitas funções biológicas, além de despachar rapidamente as presas. Esses pesquisadores concluíram que chamar todos neste clado de venenosos implica um perigo potencial geral que não existe, engana na avaliação dos riscos médicos e confunde a avaliação biológica dos sistemas bioquímicos da escama. O biólogo evolucionista Kurt Schwenk diz que mesmo que os lagartos tenham proteínas semelhantes a veneno na boca, eles podem estar usando-as para uma função diferente. E ele duvida que o veneno seja necessário para explicar o efeito de uma mordida do dragão de Komodo, argumentando que o choque e a perda de sangue são os fatores primários. A produção mais ilustrativa dos dragões de Komodo sobre acasalando.
O acasalamento ocorre entre maio e agosto, sendo os ovos postos em setembro. Durante esse período, os machos lutam pelas fêmeas e território, agarrando-se um ao outro enquanto estão levantados nas patas posteriores. O perdedor é eventualmente deitado ao chão. Estes machos podem vomitar ou defecar enquanto se preparam para a luta. O vencedor da luta irá depois mostrar a língua à fêmea para receber informações sobre a sua receptividade. As fêmeas são antagonistas e resistem com as suas garras e dentes durante as primeiras fases do cortejo. Por isso, o macho tem de prender a fêmea totalmente durante o coito para evitar ferir-se. Outras cerimônias de acasalamento incluem machos esfregando seu queixo na fêmea, arranhadelas nas costas e lambidelas. A copulação ocorre quando o macho introduz um dos seus hemipênis na cloaca da fêmea. Os dragões de Komodo podem ser monogâmicos e formam um par estável, um comportamento raro em lagartos e hinas, mas a cauda longa e as garras são claramente visíveis. A fêmea põe os seus ovos em tocas escavadas nos vertentes de uma elevação ou em ninhos abandonados de megapódios Reino Ardite, com preferência para os ninhos abandonados. A postura normalmente consiste de uma média de 20 ovos que estiveram em incubação durante 7 a 8 meses. A fêmea deita-se em cima dos ovos para os incubar e proteger até que eclodem por volta de abril, no fim da época chuvosa, quando há abundância de insetos para os juvenis. A saída da casca é um processo cansativo. Eles usam um dente especial que cai passando pouco tempo. Depois de cortarem a casca, os lagartos recém-eclodidos permanecem dentro da casca durante algumas horas antes de escavarem para fora do ninho. Jovens dragões de Komodo passam grande parte dos seus primeiros anos em árvores, onde estão a salvo de predadores, incluindo adultos canibalescos que fazem de dragões juvenis 10% da sua dieta. Segundo Davi Attenborough, o hábito de canibalismo pode ser vantajoso em suster o tamanho grande dos adultos, pois presas de tamanho médio são raras na ilha. Quando um jovem tende a aproximar-se de uma presa, rebolam em fezes e descansa em cima de intestinos de animais esviscerados. Para deter estes adultos esfomeados, os dragões de Komodo tomam cerca de 3 ou 5 anos a se tornarem maduros e podem viver até aos 50 anos. Partenogênese. Sungai, um dragão de Komodo do Zoológico de Londres, fez uma postura de ovos no fim de 2005, depois de estar separado de qualquer companhia masculina durante mais de 2 anos. Os cientistas assumiram inicialmente que ela tinha sido capaz de armazenar esperma desde o seu contato anteriores com o macho. Uma adaptação conhecida como superfecundação. A 20 de dezembro de 2006, foi relatado que Flora, uma dragona de Komodo que vivia no zoológico de Chester, de Inglaterra, era a segunda dragão de Komodo que fez uma postura de ovos não fertilizados. Ela pôs 11 ovos, 7 dos quais eclodiram, todos eles machos. Cientistas da Universidade de Liverpool, no norte da Inglaterra, fizeram testes genéticos aos 3 ovos que colapsaram quando foram transferidos para uma incubadora e verificaram que a Flora
não tinha tido contato físico com um dragão macho. Após ser descoberta a condição dos ovos de Flora, testes mostraram que os ovos de Sungai também tinham sido produzidos sem fertilização externa. Mais substantivo, dragão de Komodo, partenogênico, bebê zoológico de Chester, Inglaterra. Esses animais têm um sistema de determinação do sexo ZW, em contraste com o sistema XY presente nos mamíferos. O fato de só terem nascido machos mostra que os ovos não fertilizados eram haploides N e que duplicaram os seus cromossomos sem divisão celular, ao invés de ela por ovos diploides, por falha de uma das divisões meióticas reductoras. Quando uma dragão de Komodo fêmea com os cromossomos sexuais EW se reproduz, dessa maneira fornece a sua prole apenas um cromossoma de cada, porque possui incluindo apenas um dos seus 2 cromossomas sexuais. Este conjunto singular de cromossomos é duplicado no ovo, que se desenvolve partenogeneticamente. Ovos que recebem um cromossomo Z tornam-se ZZ, que é macho. Os que recebem um cromossomo W tornam-se WW e não se desenvolvem. Aproveitando também poder dar uma palhinha sobre os alienígenas, como eu havia prometido. A palavra alienígena, né, que vem do latim alienai, você sabe muito bem que provavelmente os primeiros falantes de latim foram os povos etruscos, né, a descendência de Lúdio. Posteriormente foi os romanos, né? Sendo que os romanos são uma mistura de alguns povos também junto com os etruscos. Apesar de ter aquele episódio na história, né? Que depois os romanos expulsam os etruscos por causa de determinada situação. Mas ela quer dizer o quê? O alienai. Quer dizer um estrangeiro. Em sentido restritivo histórico antigo, você pode entender que é todo estrangeiro que não era nem romano, nem etrusco, todo aquele que para eles era estranho, era um estrangeiro. Em sentido mais amplo, vem naquela mesma pegada de extraterrestre, né? No sentido de um estrangeiro, aquilo que é estranho, mas extraterrestre, vem naquele sentido de ser tudo aquilo que está além da Terra, extra a Terra. Então é daí que vem a palavra alienígena, né? Seria, no caso, esses estrangeiros que ganham essa denotação também por causa dos filmes, né? Por causa dos conceitos, né? Que foram se criando ao longo das épocas. Que é todo um tipo de estrangeiro que está além da Terra, né? Que seria aqueles alienígenas, né, que a gente vê nos filmes, que são verdes, mas quando a gente entra mais dentro do assunto, você vê que foi criada organizações, né, para seres humanos através de livros, falando sobre reptilianos, sobre greys e etc. Mas depois a gente vai estar voltando nesse assunto para poder estar falando melhor dele. E é isso aí, pessoal. Que Yahweh vos abençoe, hoje e sempre. Valeu, fica com Deus.